Pastor, você frequentaria uma igreja que tem pastora, mas é uma boa igreja? Não, porque uma boa igreja não tem pastora. Parece um critério muito superficial? Ah, isso não é o mais importante. Eu quero tentar mostrar neste vídeo como que sim, este é um bom critério sim para escolher uma igreja. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Eu não vou aqui neste vídeo fazer um grande tratado aí para explicar por que o pastorado feminino é errado. Por quê? Porque eu já fiz isso em outros vídeos, tem até vídeos mais extensos aí. Então vamos só para alguns três textos aqui rápidos que a gente podia argumentar tanto sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro, Paulo fala em 1 Timóteo: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. O Wayne Grudem tem dois ótimos livros falando sobre essa questão do feminismo na igreja. Ele chama de Feminismo Evangélico. São dois livros que ele trata dessa temática. E ele diz o seguinte, e eu concordo com ele, até às vezes entre os cristãos mais conservadores, e conservador aqui não tem nada a ver com a questão política, tá? Até os cristãos mais conservadores, muitas vezes eles reconhecem, não pode ser pastora, mas eles permitem a pregação de uma mulher pregando para toda a congregação reunida. E aí o Wayne Grudem diz, olha, o texto ele não proíbe apenas pastorado, nem exerça autoridade de homem. Primeiro ele diz, nem ensine. Não permito que a mulher ensine. Todos os argumentos aí, e profetizar tal, no vídeo mais longo eu explico, olha, profetizar é diferente de ensinar. E eu explico tudo isso lá, os argumentos aí. Mas enfim, aqui o texto proíbe o ensino e exercer e que se exerça a autoridade de homem, no caso como pastor. Então é isso que a gente está vendo aqui. E aí o Wayne Grudem dá um bom argumento, ele fala, não procure de Gênesis a Apocalipse uma mulher pregando para a congregação reunida. Não existe, não existe. Mas enfim, o texto é muito claro. Mas aí sempre tem aquele negócio, não, isso aí é cultural, isso aí é cultural. E por meio desse argumento cultural, você pode simplesmente anular todo o mandamento bíblico. Qualquer mandamento, se você pega aqui, Paulo falando aos filipenses. Ah, mas isso é cultural, porque ele falou para os filipenses naquela época. É óbvio que algumas vezes você tem que notar o que é uma coisa cultural ali para entender as palavras de Paulo, mas os princípios são eternos. A lei de Deus, ela é para sempre. A não ser aquelas passagens do Novo Testamento em que explicitamente vemos Deus dizendo, olha, isso aqui foi para o Antigo Testamento, mas isso era sombra, já se cumpriu, por isso não serve mais. Do contrário, se você não tem uma ordem direta do apóstolo Paulo, de algum apóstolo, você não tem nenhuma passagem bíblica dizendo, olha, isso aqui não vale mais, como que eles chegam a essa conclusão? Que não vale? Ah, porque é cultural. E o melhor argumento para refutar esse negócio do cultural está aqui, ó. Não permito que mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Por quê? Essa conjunção explicativa, ele vai explicar a causa. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher. Com dois motivos. Primeiro, Deus formou Adão. Primeiro. Segundo, a mulher foi enganada. Ou seja, ele não remete à cultura grega. A causa da proibição não tem a ver com a cultura grega. Tem a ver com o Éden. Com o modo que Deus arranjou desde o início. Desde o início, como as coisas seriam. Então, esse é um ponto. E, note, é um texto claro, gente, não é um texto difícil. Tem textos que são mais difíceis, tem doutrinas que são mais difíceis. Não é o caso disso aqui. 1 Coríntios 14 também. Paulo diz, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como a lei o determina. Paulo está dizendo que as mulheres na igreja elas não deveriam, então, pregar, falar. Por quê? Por conta da cultura grega dos coríntios. Não, porque a lei determina. Paulo fala que é a Bíblia quem determina isso, não é a cultura. Esse é um outro texto. 1 Coríntios 11 também, vai. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Agora, quando há uma autoridade na igreja, você tem essa inversão de papéis. Isso é um absurdo. É o que Paulo está dizendo. Tá, não vou me delongar nisso aqui, em toda a argumentação para dizer que pastorado feminino é incorreto. Assista aos meus outros vídeos sobre isso. A grande questão é da pergunta inicial. Dá para frequentar uma igreja
tem pastora, mesmo sendo uma boa igreja, por que não é uma boa igreja uma igreja que tem pastora? Há assuntos na Bíblia que são difíceis. Martin Lloyd Jones, que eu amo, né? Tenho vários livros dele, deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui, ó, vários, uma fila ali do Martin Lloyd Jones aqui também. É que aqui, na verdade, eu coloquei alguns só para para dar um cenário aí, mas meus livros nem estão aqui. Mas enfim, gosto demais do Martin Lloyd Jones e ele comentando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, lá ele fala sobre o momento em que ele lida com algumas divergências. Se vocês não têm esse entendimento, acho que é no capítulo 3, se vocês não têm esse entendimento ainda, Deus vai dar a vocês e tal. E aí Martin Lloyd Jones comenta o seguinte sobre essa passagem. Como que Paulo, ele tem uma flexibilidade em relação a alguns assuntos, alguns que são mais difíceis, alguns que as pessoas ainda não têm maturidade para compreender. Ele fala, há uma flexibilidade ali. E aí Martin Lloyd Jones fala sobre isso, aplicando em relação a todos nós. Como que nós devemos ter um espírito amoroso em relação àqueles que têm algumas divergências, que não são divergências centrais, obviamente. Então tem igreja que prega heresia, não tem como. Mas então, tem assuntos, aí Martin Lloyd Jones chega a dizer o seguinte, tem assuntos que são tão difíceis que nós nem temos como ter certeza absoluta hoje de qual interpretação está correta. É óbvio que uma delas está correta, mas tem assuntos que são difíceis. Um exemplo, escatologia. É um assunto muito difícil. Mas muito difícil. Agora, se os irmãos concordam que Jesus vai voltar, vai julgar vivos e maus, vai ter o juízo final, enfim, esses elementos aí, mais que são centrais da fé, muitos crentes concordam com isso aqui. Agora, eles discordam sobre a grande tribulação é quando, o arrebatamento é quando, e por aí vai. São assuntos mais periféricos, e aí tem várias posições. São assuntos mais difíceis. E a gente tem que ter um espírito conciliador, ter paciência. Talvez só no dia do juízo final mesmo para saber quem está certo. Talvez não, é no dia do juízo final. Agora, em relação a este tema, ao tema do pastorado feminino, das mulheres pregando, o texto é claro, gente. Não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. E ao longo de toda a Bíblia não há uma mulher sequer pregando para toda a congregação reunida. Há mulheres evangelizando, como a de João 4. Há mulheres ensinando outras irmãs. Há mulheres ensinando crianças. Há uma mulher junto com seu marido ensinando uma pessoa, Apolo, em casa, mas a mulher na congregação, no culto, pregando para ambos, mulheres e homens, não existe. O N. Gruden diz, não há um exemplo sequer. Isso é claro, a gente vê na Bíblia, e há uma passagem clara ali, muito explícita, muito direta, não é difícil o entendimento. Não é difícil, o texto é claro. Portanto, por que isso é um assunto tão importante? Se um pastor, ele tem a coragem de desobedecer uma ordem tão clara e direta da Escritura, que não é polêmica, o que ele não fará em relação ao restante da Escritura? Como podemos confiar em alguém que desobedece uma ordem clara, não é polêmica, é clara, é corroborada pela Escritura e pela história? Sim, até 1948 não havia uma pastora sequer em todo o mundo, até 1850. Não havia uma pastora sequer. Em 1848 aconteceu a primeira reunião feminista em Seneca Falls. A partir daí começou a acontecer surgir pastoras. Então não é um texto difícil. Não é um texto difícil. O N. Gruden até fala sobre isso nos seus livros, que esse não é um tema polêmico. É uma ordem clara e direta. Nós não podemos usar a desculpa, não, é um tema polêmico, então, mesmo se você considera que é um tema polêmico, a gente tem que tomar uma decisão. Ora, além disso, tudo tem uma implicação. Tudo tem. Tudo tem. Eu explico as implicações lá nos meus outros vídeos. Então aqui não vou falar quais são as implicações de uma doutrina errada como essa, do pastorado feminino. Mas tudo tem uma implicação na vida da gente. Eu estava indo viajar esses dias e aqui na minha cidade tem uma grande loja de pet para vender produtos para cachorro. Na avenida mais cara da minha cidade. Isso mostra o poder desse negócio. E aí eu estou passando por outra cidade para viajar. Uma cidade vizinha aqui. E numa avenida muito cara e movimentada dessa outra cidade, tem lá uma loja gigantesca de pet. E, pelo amor de Deus, tá? Não estou dizendo que é errado ter a loja. Pelo amor de Deus. Não é que você é um empresário disso aí, não tem nenhum problema. Mas é impressionante o tamanho que isso ganhou. É impressionante. Nem estou dizendo que é errado ter um cachorrinho, claro que não é isso. Mas por que antes isso era impensável? Porque a mentalidade e os valores eram outros. Antigamente, é claro, as pessoas sempre tiveram cachorro como um bichinho de estimação. Mas a perspectiva era diferente. Era só um animalzinho, que a gente tinha até carinho. Mas hoje não. Hoje ele substitui. Para muitas famílias, não para todas, ele substitui o filho. De fato, por quê? Porque as pessoas não têm tido filhos. A partir do advento do feminismo, as pessoas não têm tido filhos.
Mas aí fica o vazio, e aí preenche com o cachorro, e aí tem a mãe de pet. E por conta disso, por conta dessa filosofia que foi mudada, de uma mentalidade que foi mudada, até a economia foi mudada. Tá vendo então como que uma crença lá do feminismo, um repúdio pelos filhos, a pílula anticoncepcional, todas essas mudanças culturais, essas mudanças de valores, levaram a mudar o próprio negócio. Agora tem uma baita de uma loja pet na maior avenida da minha cidade, da cidade vizinha. Porque as crenças, elas influenciam. As nossas atitudes são moldadas pelas nossas crenças. E isso aqui tem várias implicações. Mas a primeira delas é essa. E esse é o meu grande tema aqui no vídeo de hoje. Como que a gente pode desobedecer uma ordem clara e direta? Não, o texto não é difícil. Há assuntos que são difíceis. Há tantos que eu tenho dúvidas. Eu falo assim, será que é isso aqui ou não? Mas isso aqui não é. Isso aqui é uma ordem clara e direta. O texto é claro. Gente, olha lá. Dê uma olhadinha. Vê o que está de difícil aqui, ó. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Simples. E tem todo um contexto bíblico e histórico que confirma isso aqui. Há outras passagens confirmando. Não é uma passagem isolada. Não é uma passagem isolada. Apesar de essa aqui já ser forte o bastante porque ser muito clara, então como que um pastor pode olhar isso aqui e ignorar? Significa que ele se rendeu à cultura. E ele está com medo porque a cultura, ela toma conta hoje, a cultura feminista. Toma conta inclusive das igrejas. Então, pastor, o que você acha de frequentar uma boa igreja que tem pastora? Não, uma boa igreja não tem pastora. É claro, puxa, eu sei, algumas cidades, às vezes muito pequenas, nossa, às vezes tem uma igreja, né? Eu sei disso, alguns lugares são difíceis. Puxa vida, mas talvez aí nesse caso que não tem o que fazer, são duas coisas ruins, né? Horríveis. Uma igreja com pastora ou igreja nenhuma. Entre duas escolhas ruins, eu acho que eu preferiria a igreja com pastora, assim. Não tem nenhuma que preste. Não tem mesmo. A única que tem lá, o pastor é ladrão. Aí não dá, né? Não dá. Mas, poxa, do contrário, não frequente. Isso fala muito, sim, sobre a igreja, sobre a teologia da igreja. Fala muito, sim, sobre a perspectiva e a maneira como interpretam o texto sagrado. Então, na minha opinião, à luz do que eu leio na Escritura, uma boa igreja não tem pastora. Frequentaria uma igreja boa, mas com pastora? Uma boa igreja não tem pastora. E não apenas isso, ainda tem a questão também do ensino, que é muito importante. Se as mulheres ficam pregando, um negócio também que Paulo diz aqui não existe, o N. Gruden mostra, não tem na Bíblia nem na história isso. O que vocês acharam deste vídeo? Assistam meus outros vídeos que eu falo de maneira mais completa sobre esse tema. Deixe um comentário aqui. Deus abençoe.